Seja muito bem-vindo, eu sou Luciano S. e esse é o canal Casos Sobrenaturais Reais. Não deixe de fazer a sua inscrição e ativar o sininho para não perder os próximos vídeos e escreva nos comentários de que cidade você está nos assistindo. Desde já, o nosso muito obrigado. Dona Cida, benzedeira. Boa noite, Luciano. Boa noite a todos os ouvintes. Meu nome é Maria Aparecida, mas há muito tempo todos me chamam de Dona Cida. Eu tenho 82 anos e meu espírito continua firme. É engraçado olhar para trás e ver como a vida me moldou, me ensinou e me transformou. Eu não sou ninguém especial, não fiz faculdade, não tenho nenhuma profissão. Tudo que eu aprendi veio de duas fontes, minha mãe e as coisas que Deus colocou no meu caminho. Hoje, olhando para o que eu vivi, eu percebo que as coisas começaram a acontecer na minha vida muito cedo, quando eu ainda era uma menina. Eu nasci e cresci numa pequena cidade do interior. Lá, a vida era simples, mas cheia de desafios. Minha mãe, Dona Antônia, era benzedeira, uma mulher respeitada e procurada por todos. Eu a via de perto enquanto ela cuidava das pessoas. Eu via quando ela estendia a mão sobre um doente, rezava baixinho e murmurava orações que pareciam carregar algo mais. Não era só a reza, era a fé, era o cuidado. Eu ainda me lembro bem de como ela falava comigo. Cida, nunca duvide da força que Deus coloca nas nossas mãos. Ele trabalha por nós, mas é o coração que precisa estar limpo para fazer o bem. Por um tempo eu pensei que tudo aquilo fosse apenas dela, que eu era só a filha que ajudava a pegar os ramos de arruda ou esquentava água para os chás. Até o dia em que eu descobri que o dom também estava em mim. Eu tinha uns 13 anos quando isso aconteceu. Minha mãe estava com muita febre e não conseguia atender as pessoas. Naquele dia chegou uma vizinha carregando o filho pequeno nos braços. Ele estava quente, ardendo de febre e chorava sem parar. Minha mãe fraquinha me chamou e disse: Cida, vai você. Pega a arruda e reza do jeito que eu faço. Confie. Eu fiquei assustada, com medo de fazer algo errado, mas eu não quis decepcioná-la. Eu fiz exatamente como ela me ensinou. Coloquei a criança no colo, passei a arruda pelo corpinho quente e rezei com toda a fé que eu tinha. Não era uma reza decorada, mas vinha do fundo do meu coração. E quando eu terminei, o menino parou de chorar. A febre passou como um vento que some de repente. A vizinha me olhou com os olhos cheios de gratidão e a minha mãe, mesmo fraca, sorriu. Você tem o dom, Cida, ela disse. E naquele dia eu soube que a minha vida nunca mais seria a mesma. A partir daí eu comecei a ajudar a minha mãe em tudo. As pessoas vinham até nós com dores no peito, tristeza na alma, preocupações que não cabiam no peito. E cada uma saía com um alívio, por menor que fosse. Minha mãe sempre dizia que o que curava não era só a reza ou o ramo de arruda, mas a atenção que dávamos às pessoas. Às vezes, Cida, tudo que uma pessoa precisa é de alguém que a escute de verdade, ela me ensinou. Mas o episódio que marcou de vez a minha história aconteceu quando eu já tinha 22 anos. Era uma noite de chuva forte e alguém bateu desesperado na porta de casa. Era o seu João, um vizinho nosso, gritando que a mulher dele, a dona Cecília, estava com dores terríveis e não conseguia ter o bebê. Ele dizia que o médico da cidade não podia ir até lá por causa da chuva e que eles não sabiam o que fazer. Meu coração acelerou. Eu nunca tinha lidado com um parto, muito menos com algo tão complicado, mas eu não podia dizer não. Eu peguei minha cestinha com os ramos de arruda, água benta e eu fui com ele. Quando eu cheguei lá, Dona Cecília estava deitada, suando e dava para ver o desespero nos olhos dela. Ela segurava a barriga com força e eu percebi que o bebê estava atravessado. Eu senti um frio na espinha.
Eu não sabia o que fazer, mas eu fechei os olhos e pedi ajuda a Deus e a minha mãe, que já tinha partido fazia 1 ano. Foi como se uma luz acendesse dentro de mim. Eu peguei os ramos, fiz o sinal da cruz e comecei a rezar. Eu rezei com toda a força do meu coração, pedindo para que aquele bebê nascesse com saúde e que a Dona Cecília ficasse bem. Enquanto rezava, eu sentia uma força me guiando. Minhas mãos pareciam se mover sozinhas, tocando a barriga dela, como se soubessem exatamente onde estavam os problemas. Eu massageei devagar, sempre rezando, e a cada toque eu sentia algo mudar. Foi um trabalho longo, mas no fim o bebê se ajeitou no ventre. Pouco depois, ele nasceu. Um menino lindo, forte e chorando para demonstrar o quanto ele era forte. Dona Cecília chorava de alegria e seu João mal conseguia falar de tão emocionado. Naquela noite, enquanto eu voltava para casa com a chuva ainda caindo, eu senti algo dentro de mim mudar. Eu entendi que meu dom era maior do que eu imaginava. Não era só sobre tirar uma dor ou benzer alguém. Era sobre trazer alívio, esperança e, às vezes, até a vida de volta. Nos anos que se seguiram, eu continuei ajudando as pessoas da cidade. Cada caso era diferente, mas o amor e o respeito pelo que eu fazia nunca mudaram. Eu aprendi que para curar o corpo e a alma é preciso mais do que rezas. É preciso ouvir, entender e acolher. Mas a vida nunca para, e com o tempo eu percebi que eu precisava buscar novos caminhos. Minha cidade era pequena e as oportunidades limitadas. Eu já era viúva há quase 2 anos, meus filhos já estavam crescidos e o mundo fora dali chamava por mim. Foi assim que eu comecei a pensar em me mudar para a capital. Eu sabia que seria um desafio, mas algo me dizia que meu dom seria útil em qualquer lugar, mesmo numa cidade tão grande. Quando eu tomei a decisão de me mudar, eu sabia que a minha vida mudaria completamente. Deixar o interior onde todos se conheciam e ajudavam uns aos outros foi uma das decisões mais difíceis que eu já tomei. Mas a necessidade de buscar oportunidades para meus filhos e garantir um futuro melhor para eles falou mais alto. Nós chegamos na cidade grande em um dia cinzento e barulhento. O céu parecia nublado de tristeza e o som de buzinas e gritos preenchia o ar. Logo eu entendi que ali as coisas funcionavam de maneira muito diferente do que eu estava acostumada. No começo foi como aprender a viver de novo. Eu tinha vindo de um lugar onde as portas das casas ficavam abertas, onde os vizinhos dividiam o que tinham, e eu fui parar em um bairro humilde, onde a violência era uma ameaça constante. As grades nas janelas, os cadeados nas portas e os relatos de assaltos e brigas me deixaram com muito medo. Não era só o medo da criminalidade, mas a sensação de que o calor humano que eu conhecia estava sumindo. A adaptação foi difícil. Eu senti saudades da minha terra, da tranquilidade, dos amigos e do cheiro da terra molhada. O dinheiro era curto e muitas vezes eu precisei me virar com o pouco que eu tinha para alimentar os meus filhos. Mesmo assim, eu decidi continuar com a minha missão de ajudar as pessoas. Eu passei a benzer os vizinhos do bairro. Aos poucos eles começaram a me procurar e a minha fama como benzedeira começou a crescer novamente. Mas na cidade grande os problemas pareciam mais profundos, como se o peso da vida ali fosse maior. Foi quando eu me deparei com um caso que mudou a minha vida para sempre. Meus amigos, era uma noite de janeiro, abafada e silenciosa. Já passava das 9 da noite quando eu vi batidas frenéticas na porta. Eu abri e me deparei com uma mulher desesperada segurando uma menina no colo. A menina parecia ter uns 6 anos e seu estado era alarmante. Ela tremia, suava e murmurava coisas que eu não conseguia entender. A mulher, que se apresentou como Clara, me disse com os olhos cheios de lágrimas: "Pelo amor de Deus, Dona Cida, ajude a minha filha. Ela está assim há dias, nenhum médico consegue descobrir o que ela tem. Eu já dei remédio, chá, levei até a igreja, mas nada funciona."
Eu fiz um gesto para que elas entrassem e eu preparei um lugar para deitarem a criança. A pequena se chamava Sofia e sua aparência me deixou muito assustada. Ela estava pálida como papel, com os olhos fundos e a respiração ofegante. Ela estava ardendo em febre e as palavras que saíam de sua boca eram assustadoras, quase incompreensíveis. Enquanto a Clara me explicava que a menina havia começado a piorar do nada, eu olhei para Sofia e eu senti um calafrio. Eu peguei meus ramos de arruda, água benta e eu comecei a rezar. A princípio parecia apenas uma febre alta acompanhada de delírios. No entanto, conforme eu rezava, alguma coisa começou a mudar. A menina se contorcia como se estivesse sentindo muitas dores. Seus olhos se abriram e por um momento me encararam com um olhar que não era de uma criança. A voz dela mudou, tornou-se grossa e assustadora. "Você não vai me tirar daqui", ela gritou enquanto a Clara segurava o choro. Luciano, meu coração disparou. Aquele não era um caso comum. Algo mais profundo estava acontecendo. Eu continuei rezando, mas a resistência daquela presença era muito forte. Eu peguei um pouco de água benta e fiz o sinal da cruz na testa da menina. No mesmo instante, ela gritou de dor e tentou se levantar, mas parecia que algo invisível a prendia à cama. Eu passei a noite inteira rezando. A Clara ficou ao meu lado desesperada, segurando a mão da filha. A cada hora que passava, a menina parecia piorar. As febres ficavam mais altas e ela gritava palavras que eu nunca tinha ouvido antes, em uma língua estranha e incompreensível. Foi então que eu entendi. A Sofia estava sendo obsediada por algo maligno, algo que queria a sua alma. No dia seguinte, eu decidi me preparar para uma batalha espiritual. Eu pedi ajuda a Clara para trazer algumas velas, mais água benta e uma imagem de Nossa Senhora. Eu cobri a cama da menina com um lençol branco e eu comecei o ritual mais difícil da minha vida. Eu rezava com toda a minha força, pedindo proteção a Deus e aos santos. Conforme eu rezava, o ambiente parecia mudar. O ar ficou pesado, como se fosse difícil respirar. As janelas começaram a bater, mesmo estando fechadas, e a luz do quarto piscava. A Sofia gritava e a sua voz parecia vir de um lugar sombrio. Ela tentava me atacar, mesmo enfraquecida, e por um momento eu senti um medo que quase me paralisou. Nesse momento, eu me lembrei das palavras da minha mãe. "A fé é a sua maior arma, minha filha. Nunca duvide disso." Eu continuei rezando, segurando a imagem de Nossa Senhora e aspergindo água benta sobre a menina. A cada oração, a resistência da entidade parecia enfraquecer. Mas em um determinado momento, eu senti algo me atingir. Era como se um peso enorme tivesse caído sobre o meu peito. Eu não conseguia respirar e a minha visão começou a escurecer. Aquela presença maligna estava tentando me derrubar. Eu lutei com todas as forças que eu tinha. Mesmo com a dor e o medo, eu continuei rezando, pedindo a Deus que me desse forças para salvar aquela menina. Foi quando eu vi uma voz suave, quase como um sussurro. "Confie." Com a última gota de energia que me restava, eu ergui a imagem de Nossa Senhora e ordenei em voz alta: "Em nome de Deus Todo-Poderoso, eu ordeno que você deixe essa criança agora." Naquele momento, a Sofia deu um grito tão alto que parecia atravessar as paredes. O ar no quarto ficou mais leve e a menina desmaiou. Eu corri para segurá-la e eu senti que sua febre havia baixado. A Clara chorava, me agradecendo sem parar. A Sofia abriu os olhos algum tempo depois. Ela parecia confusa, mas estava calma. O olhar sombrio havia sumido e ela me abraçou com força, como se soubesse e entendesse o que havia acontecido. Aquele episódio me marcou profundamente. Eu entendi que na cidade grande os desafios eram diferentes, mas o meu dom ainda era necessário. A Sofia se recuperou totalmente e a Clara passou a me ajudar em tudo que eu fazia.
No entanto, a batalha que eu travei me deixou enfraquecida, tanto física quanto emocionalmente. Eu passei semanas me recuperando e refletindo sobre o que aconteceu. Minha fé ficou ainda mais forte, mas eu também percebi que eu não poderia enfrentar desafios tão grandes sozinha. Era preciso buscar conhecimento e fortalecer ainda mais a minha conexão espiritual. Meus amigos, a vida me ensinou que a fé é o alicerce que nos mantém firmes, mesmo quando os ventos das dificuldades tentam nos derrubar. Desde que eu saí do interior e enfrentei os desafios da cidade grande, minha missão de ajudar os outros só se fortaleceu. As pessoas começaram a me procurar não apenas pelos benzimentos, mas também por orientação espiritual. Eu sempre deixei claro que eu não faço milagres, eu sou apenas um instrumento, e tudo o que acontece é pela vontade de Deus. Com o tempo eu conquistei o respeito da comunidade, mas a minha caminhada nunca foi fácil. A cada novo caso, eu sentia que a minha força era testada. Mesmo assim, eu nunca recuei, pois eu sabia que o meu propósito era maior do que qualquer medo ou dúvida que eu pudesse ter. Dentre as muitas pessoas que Deus colocou no meu caminho, havia uma em especial, uma amiga chamada Laura. Eu a conheci ainda no interior quando éramos jovens. Ela sempre foi uma mulher bondosa e trabalhadora, mas ela carregava uma tristeza que não deixava transparecer para todos. Apesar de termos seguido vidas diferentes, nosso contato nunca se perdeu. Quando eu me mudei para a capital, ela foi uma das poucas pessoas do interior que me visitou e esteve ao meu lado nos momentos difíceis. Foi numa tarde de domingo que eu recebi a notícia de que a Laura estava muito doente. Uma vizinha dela, que também me conhecia, veio me procurar. Ela disse que a Laura havia parado de sair de casa e estava definhando. A mulher contou que a Laura estava com o corpo cheio de marcas estranhas, sentindo dores intensas e tendo pesadelos terríveis. Dona Cida, a senhora precisa ajudar a Laura. Já levaram ela ao médico, mas ninguém consegue descobrir o que ela tem. Nessa hora eu senti um aperto no peito. Eu sabia que algo mais grave estava acontecendo. Eu preparei minha sacola com água benta, velas e meus ramos de arruda e eu fui até a casa da Laura. Quando eu cheguei, eu fiquei em choque. Ela estava magra, pálida e parecia ter envelhecido vários anos em poucas semanas. Seus olhos estavam fundos e ela mal conseguia levantar a cabeça para me olhar. Cida, minha amiga, ela murmurou com dificuldades. Eu acho que a minha hora está chegando. Eu segurei suas mãos que estavam frias como gelo e eu olhei bem nos olhos dela. Ainda não, minha amiga. Com a graça de Deus, você vai sair dessa. Eu conversei com a Laura e com sua vizinha para entender melhor o que estava acontecendo. Aos poucos eu descobri que a Laura tinha tido problemas com uma conhecida do bairro, uma mulher que, segundo boatos, praticava bruxaria. A Laura havia se desentendido com essa mulher por causa de um terreno, e pouco tempo depois começaram os sintomas. Depois de ouvir tudo, eu fui para o quarto de Laura e eu comecei a rezar. À medida que as palavras das orações saíam da minha boca, eu senti um peso enorme no ambiente. O ar parecia denso, como se houvesse algo invisível tentando me impedir. Eu pedi proteção a Deus e eu continuei. Durante a oração, a Laura começou a gemer de dor e marcas avermelhadas apareceram em seus braços, como se algo estivesse se manifestando. Eu peguei água benta e aspergi ao redor dela, enquanto eu rezava com ainda mais força. De repente, ela começou a gritar, dizendo que estava vendo sombras ao seu redor. Ela continuou gritando, dizendo que essas sombras a estavam segurando. Ela não parava de chorar, e eu podia ver o terror estampado em seus olhos. Nesse momento eu tive certeza de que a minha amiga estava sob o efeito de um trabalho de bruxaria. Era um trabalho muito forte, feito com a intenção de acabar com a vida dela. Naquela noite eu comecei o ritual para libertar a Laura. Eu acendi as velas ao lado de sua cama, coloquei a imagem de Nossa Senhora sobre a mesa e iniciei as orações de quebra de maldição. Eu usei ramos de arruda para benzê-la, fazendo o sinal da cruz em seu corpo, enquanto eu rezava com toda a fé que eu tinha. Enquanto eu rezava,
Ela começou a convulsionar como se estivesse lutando contra alguma coisa invisível. Suas mãos se fecharam em punhos e seus olhos se reviraram. Eu não parei mesmo com medo tentando tomar conta de mim. Em nome de Jesus Cristo, eu ordeno que todo mal deixe esse corpo agora. Eu gritei com toda a força que eu tinha. Nesse momento as velas tremularam, mesmo sem vento, e o quarto pareceu escurecer por alguns segundos. Eu continuei rezando, clamando a Deus e a todos os santos por proteção. A presença maligna parecia resistir, mas a minha fé era maior. Depois de várias horas de oração, eu senti o ambiente mudar. O ar ficou mais leve e a Laura, que antes estava inquieta, se acalmou. Suas mãos relaxaram e a sua respiração voltou ao normal. Luciano, quando a Laura abriu os olhos, ela parecia outra pessoa. Ela ainda estava fraca, mas seus olhos tinham voltado a ter vida. Ela me olhou e começou a chorar. Ela então começou a me agradecer, dizendo que tinha sentido que eu a havia salvo. Eu sorri e segurei sua mão. Eu disse que quem a salvou foi Deus e não eu, e que Ele nunca nos abandona. Eu passei os dias seguintes visitando a Laura, rezando com ela e reforçando sua fé. Eu disse que ela precisava se proteger espiritualmente, manter-se próxima de Deus e evitar pessoas que praticavam o mal. Aos poucos ela foi se recuperando. A sua saúde voltou e as marcas em seu corpo desapareceram completamente. Meus amigos, esse episódio com a Laura me mostrou mais uma vez que a minha missão é maior do que eu. Não importa o quanto eu me sinta cansada ou o quanto os desafios sejam grandes, eu sei que Deus está comigo. Ajudar as pessoas não é apenas um chamado, é o que dá sentido à minha vida. Hoje, aos 82 anos, eu olho para trás com orgulho do caminho que eu percorri. Eu já enfrentei situações que quase me fizeram desistir, mas a minha fé sempre foi mais forte. E é essa fé que eu quero compartilhar com todos que me procuram. Eu sei que o mundo está cheio de dores e desafios, mas eu também acredito que com Deus ao nosso lado, nós somos capazes de superar qualquer coisa. Minha história ainda não terminou. Eu continuo ajudando quem precisa, porque eu sei que essa é a missão que Deus me deu. Enquanto eu tiver forças, eu estarei aqui fazendo o que eu posso para aliviar o sofrimento do próximo e levar a luz de Deus para aqueles que estão na escuridão. Luciano, meu amigo, muito obrigado por você ter lido a minha história. Eu espero que seus inscritos tenham gostado do que eu contei. Eu deixo aqui um grande abraço a todos e eu rogo a Deus que cubra a todos com seu manto de proteção e justiça e que nunca nos deixe faltar nada. Uma ótima noite a todos. O Homem na Chuva. Boa noite a todos do canal. Luciano, eu decidi compartilhar minha história porque raramente eu ouço relatos de mulheres que, como eu, são caminhoneiras. Por força do destino, eu acabei me tornando motorista de caminhão e a verdade é que eu adoro isso. Como o restante dos meus colegas, eu também tive experiências estranhas durante o exercício da minha profissão. O meu nome é Clara e eu espero que todos estejam tendo uma noite agradável. Isso aconteceu há aproximadamente 5 anos, se eu não me engano. Naquela ocasião, enquanto eu transportava uma carga, eu havia dirigido por mais de 10 horas seguidas e eu estava exausta. Já fazia um tempo que eu não conseguia descansar devidamente e eu não estava com todos os meus sentidos no lugar. Sempre que eu penso e me recordo dessa experiência, eu tento dizer a mim mesma que o que eu vi foi apenas um sonho desses que temos quando estamos exaustos. Mas no fundo, eu sei que não foi bem assim. Eu me lembro de ser uma noite escura e chuvosa em alguma estrada de Goiás.
Eu estava indo para o Mato Grosso do Sul, se eu não me engano. A única companhia que eu tinha era a minha playlist de podcasts que eu sempre gosto de ouvir enquanto viajo. A chuva batia forte no para-brisa, me obrigando a reduzir a velocidade, apesar de eu estar a apenas algumas horas do meu destino. A chuva fez com que o tempo da viagem se estendesse e o cansaço e o sono começaram a me afetar para valer. Amigos, eu tentei manter os olhos abertos, mas as minhas pálpebras pareciam estar muito pesadas, pois elas se fechavam sozinhas. Então eu reduzi mais ainda a velocidade, indo praticamente a passo de tartaruga, pois a minha intenção era não parar para não perder ainda mais tempo. Nesse momento, eu avistei vagamente um homem caminhando à beira da estrada. À medida que eu me aproximava, eu percebi que ele não tinha guarda-chuva nem uma capa e ele estava completamente encharcado. O homem percebeu a presença do meu caminhão quando as luzes o iluminaram por trás. Ele virou o corpo e levantou o polegar, sinalizando que precisava de uma carona. Com pena da situação dele, eu parei o caminhão ao seu lado, abri a janela do lado do passageiro e gritei para que ele pudesse me ouvir, apesar do barulho da chuva, o mandando subir. O homem se aproximou pulando as poças d'água, abriu a porta rapidamente, sacudiu um pouco a água do corpo antes de entrar e sentou-se no banco do passageiro. Quando ele estava dentro, eu pude vê-lo com mais clareza. Era um homem de meia idade com a barba espessa e suas roupas pareciam bastante sujas. Não lembro dele ter dito absolutamente nada quando entrou e se acomodou no assento. Então eu perguntei para onde ele queria ir, mas ele apenas encolheu os ombros e ficou em silêncio, virando o olhar para frente e não fazendo mais nada. Nesse momento eu senti que talvez não tivesse sido a melhor ideia pôr um completo estranho no meu caminhão, mas ele não parecia ameaçador. Na verdade, causava até um pouco de pena. Então eu decidi seguir em frente com meu novo passageiro. Após alguns minutos de viagem, eu percebi que algo não estava totalmente certo. Após algum tempo, sua roupa começou a secar e eu comecei a perceber um cheiro muito estranho. Eu pensei que fosse outra coisa, sinceramente, mas a verdade é que ficou óbvio de onde vinha aquele odor. O homem parecia cheirar a algo podre, não podre como frutas ou lixo, mas mais como o cheiro de carne em decomposição. Além disso, ao olhar mais atentamente para o seu rosto, ficou evidente de que ele estava doente. Eu comecei a me sentir desconfortável com a presença dele e comecei a me perguntar se tinha sido uma boa ideia pegá-lo. No entanto, a situação já havia se tornado muito estranha e eu não tinha certeza de como reagir. De repente, o homem começou a falar, mas eu preferiria que ele não tivesse feito isso, pois quando ele o fez, eu senti um calafrio percorrer todo o meu corpo. Ele tinha uma voz profunda e rouca, e eu mal conseguia entender o que ele estava dizendo. No entanto, eu consegui entender algumas palavras que ele disse de repente, e que até hoje eu não consigo tirar da minha cabeça por mais que eu tente. Ele disse: "Não se preocupe com o meu destino, Clara. Eu não vou conseguir mesmo chegar lá." Imediatamente eu senti um arrepio repentino percorrer a minha espinha pela forma como ele pronunciou o meu nome e o quão estranhas aquelas palavras foram. Depois de dizer aquelas palavras, o homem começou a tossir violentamente, uma tosse arrepiante, profunda e áspera. Era tão forte que eu vi com repugnância o sangue escorrendo entre seus dedos ao tentar cobrir a boca. A tosse continuou e o homem começou a convulsionar violentamente, sacudindo-se ao meu lado. Eu não sabia o que estava acontecendo e toda aquela cena me aterrorizou de uma maneira que nada havia feito antes. Eu parei o caminhão abruptamente e desci tão rápido que eu quase caí no meio da estrada. Felizmente eu já havia deixado a chuva para trás há algum tempo, então eu não hesitei em sair imediatamente. Eu corri para o meio da estrada
e me afastei consideravelmente com a ideia de que aquele sujeito poderia estar me seguindo ou algo assim. Depois eu parei e, uma vez que eu me senti segura, eu esperei do lado de fora do caminhão por um bom tempo, talvez mais ou menos 1 hora, esperando ver sinais de vida ou algum movimento. Na verdade, eu não sabia o que esperava ver naquele momento, mas eu tinha que voltar ao caminhão, já que não podia ficar do lado de fora o dia todo e nem abandoná-lo, nem a ir a outro lugar, estando no meio da estrada. Então, depois de um bom tempo, eu olhei para o interior do caminhão. Eu esperava ver o corpo daquele homem sem vida caído no assento ou no painel e os vidros sujos de sangue, ou pelo menos alguma saliva espalhada pelo painel. Mas a verdade é que não havia nada. A porta estava fechada, a cabine estava limpa. Não havia nenhum rastro de umidade, lama, nada. O que havia era um odor penetrante podre, o que eu levei semanas para conseguir retirar totalmente. Sempre que eu duvido se isso realmente aconteceu comigo, é esse cheiro que me lembra que não foi apenas a minha imaginação, pois vários colegas confirmaram ter sentido esse odor ao subir no meu caminhão. Até hoje eu não sei como definir bem o que aconteceu comigo. Eu não sei se foi um fantasma, um zumbi, ou um demônio, ou o quê. Mas de que aquela coisa esteve ao meu lado, disso eu não tenho dúvidas nem por um instante. Luciano, eu nunca mais experimentei algo tão real, embora algumas coisas estranhas tenham acontecido comigo em outras ocasiões, mas nada tão real e assustador quanto nesse dia. Eu espero que a minha história tenha sido do agrado de vocês. Obrigada por lê-la e eu espero que todos tenham uma ótima noite. Amigos, uma pequena pausa no nosso vídeo, apenas para lembrar que o nosso canal é um canal independente e que para continuar existindo nós precisamos muito do seu apoio. Existem muitas formas de você ajudar o canal. Uma delas é contribuindo com qualquer quantia utilizando a chave Pix que está aparecendo na sua tela. Outra é se tornando membro contribuindo com apenas R$ 7,99 por mês clicando no link Seja Membro. Você também pode nos ajudar sempre curtindo, comentando e compartilhando nossos vídeos, pois dessa forma a plataforma vai ampliar o alcance do nosso canal e ele será cada dia mais conhecido. Desde já, a gente agradece e agora vamos continuar com o vídeo. O OVNI na Serra. Saudações, Luciano inscritos. Essa história não é minha, é do meu avô que tem 77 anos e que é conhecido por todos como Galvão. Ele me contou não faz muito tempo e eu perguntei se eu poderia compartilhá-la, e então aqui estou eu. Sem mais delongas, a história começa quando meu avô tinha 27 anos e trabalhava em um rancho nas serras de Minas Gerais, entre as cidades de Cruzília e São Tomé das Letras. Ele era responsável por cuidar e vigiar as plantações e também cuidar para que ninguém invadisse a propriedade. Para quem não sabe, esse trabalho é designado a várias pessoas e a ele coube uma parte específica. Durante o turno da noite, após realizar sua verificação de rotina, ele ouviu alguns barulhos pela mata e ficou observando fixamente na direção para ver se era algum animal. Como nada acontecia, ele carregou a espingarda e foi se aproximando lentamente da área onde ele havia ouvido os sons. Quando chegou perto, ele moveu as plantas com o pé, mas não viu nada. Ele estava prestes a sair quando, atrás de algumas árvores que estavam ao alcance da sua vista, ele viu o que pareceu ser uma pessoa correndo. Rapidamente, ele avisou pelo rádio e recebeu ordens do chefe dele para seguir essa pessoa e informar em que direção ele estava indo, pois os outros homens já estavam a caminho. Ele olhou na direção para onde a pessoa tinha ido e percebeu que ele a havia perdido de vista.
Então ele decidiu subir a serra que estava acima das paisagens para ter uma visão melhor. Enquanto ele caminhava pelas trilhas, ele notou que havia muita luz ao redor e ele ficou bastante confuso. Ele pensou que talvez fosse uma emboscada e tentou se comunicar, mas o rádio não estava funcionando. Ele pensou em voltar para relatar a situação, quando ele viu que algo se aproximava lentamente, tentando não fazer barulho. Ele se escondeu atrás de algumas árvores e notou uma luz sobre sua cabeça. Ao virar o olhar, ele percebeu que havia uma coisa parecida com uma nave com uma iluminação muito forte, tão forte que acabou ofuscando a sua visão, e ele ficou cego por alguns instantes. Depois de alguns minutos, ele conta que ouviu vozes em uma língua que ele não entendia e que não pareciam humanas. Por curiosidade, ele se aproximou mais do local de onde vinham os sons e ele viu que as vozes vinham de duas pessoas que pareciam ter quase 2 metros de altura, muito magras, com mãos longas quase tocando o chão e garras bem grandes. Os olhos eram profundos e negros e a cabeça era enorme. Ele teve que cobrir a boca para não gritar, mas o que o paralisou ainda mais foi ver alguns desses seres carregando grandes sacos que pareciam conter corpos humanos e de animais. Meu avô estava em completo choque e todo tipo de pensamento passava pela sua cabeça. Ele, naquele momento, teve certeza de que estava diante de seres alienígenas e que talvez eles fossem agressivos pela maneira como manipulavam aqueles sacos. Ele tentou não se mexer, nem mesmo respirar, de medo. Ele esperou até que esses seres se concentrassem em sua tarefa, e quando viu sua oportunidade, ele saiu de seu esconderijo com muito cuidado. Quando ele se sentiu longe e protegido pela escuridão, ele começou a correr como se não houvesse amanhã. Como estava tudo escuro, ele tropeçou, bateu a cabeça e acabou perdendo a consciência. Ele disse que acordou nas barracas dos colegas. Eles perguntaram o que havia acontecido, mas ele apenas disse que ele estava perseguindo o sujeito que ele havia visto, mas tropeçou e acabou caindo e ficando inconsciente. Aparentemente as pessoas acreditaram nele, pois ninguém fez mais perguntas. Então ele procurou ser discreto por algum tempo e não comentar nada a respeito, e depois de um tempo ele pediu as contas e foi trabalhar em outro lugar. Eu agradeço muito a você, Luciano, por contar a minha história, e eu deixo aqui um grande abraço a todos.